Prosseguindo com a explicação do Alter Rebbe sobre a parte da liturgia das orações matinais que nos fala sobre o serviço dos anjos, como os anjos, que são a fonte da nossa alma animal, enaltecem a Deus, como eles servem a Deus e como eles estão no movimento constante de ir e voltar, conforme descrito na profecia de Ezequiel, nas escrituras e conforme explicado pelo Alter Rebbe, como vimos anteriormente. Agora ele nos explica o que significa, isso é o principal, o que isso representa, no que isso é relevante para nós, o que significa esse movimento de ida e volta para nós, porque isso que nós estamos vendo na descrição do serviço dos anjos é para nos servir de aprendizado, para conscientizar até a nossa própria alma animal. Então, de certa forma, para derivar daquilo que acontece no plano celestial entre os anjos, uma energia que se aplique a nós também aqui no plano terrestre. Então, prossegue o Alter Rebbe e nos diz, o Misei Idbonen, então, depois que ele nos explicou o que significa esse movimento duplo, de vai e volta, de ir e voltar em termos espirituais em relação ao serviço dos anjos. Agora ele nos fala em relação à pessoa, a cada um de nós. Ele nos diz que a partir disso cada um de nós também deve refletir e se conscientizar desses movimentos, e cada um de nós também deve estar nesse movimento duplo de ir e de voltar em termos espirituais, conforme ele vai explicar. רצו היינו באהבה וחשיקה וחפיצה להיות נמשך אחר שורשו, להתקלל באור השם שהוא קדוש ומובדל וכולי. Pessoa deve despertar dentro de si, através da meditação contemplativa na hora da reza, um amor a Deus, fazer esse amor a Deus aflorar, se manifestar. A pessoa deve despertar dentro de si até um entusiasmo e vibração, e uma vontade e ânsia de se aproximar da divindade, por amor a Deus. Então, o movimento de ir significa um amor a Deus, com vontade, com desejo, com paixão, que a pessoa se sinta, até a alma animal, se sinta atraída à sua fonte e origem espiritual, celestial, e a pessoa deseje, então, se elevar até o ponto até que ela seja absorvida pela luz divina, essa luz divina que os anjos descrevem como Kadosh, 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 o santo, sagrado, o elevado, tremendamente elevado, transcendental, desvinculado do mundo, universo. Então, essa meditação também deve despertar na pessoa esse movimento, essa ânsia, essa vontade, essa corrida de ir atrás, né? Esse movimento motivado por amor, de se aproximar a Deus, e não só se aproximar, se absorver na divindade. Porém, ao mesmo tempo que a pessoa está visando se aproximar a Deus, como se fala, para chegar lá tem que sair daqui, a pessoa sai daqui para chegar lá. Sair daqui significa se desvincular do mundano, do terrestre, do material, do físico, do corpóreo. Então, será que é isso que se deseja e se espera da pessoa? Que as pessoas se isole do mundo ou se desvincule do material, se afaste da sociedade, etc. Nós vamos ver absolutamente não. De acordo com o judaísmo, absolutamente não. Porém, esse movimento, um tzadik, ou uma pessoa que se esforça, investe sobre si nessa meditação, nessa reflexão, etc., pode chegar um momento que a pessoa começa a ver a grandeza das coisas divinas e espirituais e começa a achar tudo ao seu redor uma mera bobagem e tolice, que é um desperdício de tempo, é uma pena gastar energia e nervos nessas coisas, é melhor ficar se concentrando apenas no plano espiritual, nas coisas elevadas. Então, o serviço espiritual da pessoa, quando ela está no movimento de ida, ir ao encontro da divindade, ir ao encontro da santidade, procurar se aproximar mais, fazendo isso com amor, com desejo, isso acaba motivando a pessoa a querer fugir do corpóreo
do físico, do material, a pessoa quer se desligar, a pessoa se sente enclausurada no corpo físico e na alma animal, então de repente a pessoa começa talvez a ter raiva do corpo e da alma animal e diz, sabe o que, eu quero me desvincular, eu vou subordiná-los, eu vou excluí-los, etc. Não é? Mas eu quero então me livrar de todas essas limitações corpóreas, físicas, mundanas, para poder me elevar mais no plano espiritual. Então, às vezes, quando uma pessoa conseguiu sentir, conforme mestres racídicos diziam, que se até aquelas pessoas, sabe, aquelas pessoas desejosas, que têm uma paixão, que a pessoa, sabe, tudo que ela faz com um desejo fervoroso. Se essas pessoas soubessem o prazer que há na espiritualidade, o prazer que há na contemplação divina, elas deixariam de lado todos os prazeres físicos e corpóreos, todas as ambições materiais, para se concentrar apenas e tão somente no espiritual. Se elas soubessem o deleite, o prazer que o plano espiritual é capaz de proporcionar. Mas aqui ele nos diz, no momento que a pessoa... Então, existem pessoas que sentem, conseguem degustar um pouco desse prazer espiritual, e isso cria nelas essa tendência, talvez, de querer fugir do físico, do corpóreo, do material, e apenas se sentem atraídas, querer ir de encontro à sua fonte e sua origem, se absorver na divindade. Porém, por isso tem que haver um movimento duplo. O movimento não é apenas de ir, mas também de voltar. Tem que haver um retorno, veshov. O que isso significa em relação ao ser humano? Por mais que ele tenha um amor intenso que leva ele a querer uma aproximação e ir ao encontro, tem que ter também um movimento de volta e retorno que é baseado no temor a Deus, um temor reverencial, liot mekabel ol malchut shamayim lemata, que ele aceite a subordinação a Deus aqui embaixo. Uma vez que, se Deus quisesse que ele sentisse êxtase, prazer, deleite espiritual, ele nem teria mandado sua alma aqui para baixo. Sua alma estava em bom lugar lá em cima, onde lá ela vivenciava a divindade sem limitações físicas corpóreas. Mas, se Deus enviou nossas almas para esse plano terrestre, nesse corpo físico, isso significa que o desejo dele é que nós atuemos aqui nesse plano terrestre. Então, aqui a pessoa, por respeito à vontade divina, por temor reverencial a Deus, ela deve aceitar com subordinação à vontade de Deus, né? E atuar aqui embaixo, por mais que talvez seja muito prazeroso para a pessoa que chegou nesse nível estar apenas envolvida com as coisas espirituais, etc., se afastando de tudo que é terrestre e material. Porém, esse não é o objetivo divino. O objetivo é que a pessoa atue nesse mundo terrestre, traga espiritualidade para o mundo físico material. Então isso significa o movimento de voltar no serviço humano. Nós vimos antes dos anjos, agora em relação ao ser humano, aceitar com subordinação a vontade de Deus, assumir a missão para a qual a missão que nos foi incumbida. Isso ele nos diz, tzarich adam lekabel al atzmo malchuto yitbarach beira lavod et avodato v'kimat torah mitzvot lemata dafka. Quando a pessoa percebe, se conscientiza que a vontade de Deus é que ele cumpra a Torá e mitzvot aqui embaixo, especificamente. Ou seja, a vontade de Deus não era que apenas que a gente se deleitasse em êxtase espiritual, ou vibrasse, se emocionasse com sentimentos sublimes de amor a Deus. Não, a vontade de Deus era que a gente implementasse espiritualidade aqui no mundo terrestre, cumprindo Torá e Mitzvot aqui embaixo. Como Amar Azal, conforme dizem os nossos sábios, isso é trazido num livro clássico da Kabbalah, Sefer Yetzirah, Imra, o livro da formação, Imratz libcha shov lechad, se o teu coração está correndo em atração a Deus, em vontade e desejo de Deus, shov lechad, volte ao Ou seja, o é Deus, mas volte à vontade de Deus, único que é que você atue aqui no plano terrestre. Que você faça desse mundo uma moradia para Deus. Veliot Hashem echad, shore lemata como lemala. Shov lechad, volte e retorne ao né? A vontade do Hashem Elokeinu, Hashem echad, do Deus único. Mas mais do que isso, significa volte ao volte para onde você tem que voltar, ao seu nível, à sua condição, e traga o Deus único para lá, ou seja, promova
a divindade no plano que você se encontra, no seu nível. Traga o Deus único para que ele se manifeste aqui embaixo, da mesma forma que ele está revelado no plano superior. Assim como os anjos dizem, Baruch Kevod Hashem Mimkomo, bendita seja a honra e esplendor divino do seu lugar, no seu lugar. Se fala que esse movimento de retorno significa, até os anjos dizendo, Lifol Shekvod Havai, que esse esplendor divino, assim como é no seu lugar, por assim dizer, no plano elevado espiritual, que ele seja atraído também para o plano inferior, que ele se revele e se manifeste todo esse esplendor também nos planos inferiores, abaixo como acima. E esse também é o serviço de volta e de retorno por parte do ser humano. Depois que ele se motivou, se inspirou, se elevou, e talvez ele tenha vontade de permanecer apenas nesse âmbito espiritual, levando essa vida espiritual desvinculada, sem os afazeres mundanos, etc. Mas se diz, não, volte e traga a espiritualidade e divindade consigo para os assuntos mundanos, terrestres, para o campo físico e o campo material. Portanto, o trabalho de volta e retorno por parte da pessoa mas não consiste apenas, sabe o que? Volte no embarque, como a gente falou, o Baal Shem Tov, ele tinha problemas, ele tinha medo de embarcar numa viagem espiritual, sem volta nas suas orações, mas aqui, pessoas simples, comuns como nós, a questão de voltar não significa apenas não se isolar do mundo e permanecer aqui no campo terrestre, ou seja, aceitar e talvez até resignar-se com essa condição que nós devemos permanecer aqui servindo a Deus com o corpo e com a alma animal. Mas ele nos diz, não, voltar e retornar significa mais do que isso. Voltar trazendo a divindade, toda aquela inspiração que você sente naqueles momentos sublimes, na reza, no Yom Kippur, ou no Shabbat, etc. Volte e traga isso para o mundo. Não só permaneça aqui no mundo, mas volte, significa volte trazendo consigo dessa elevação espiritual aqui para o plano terrestre, para a sua condição normal também. Isso é o que diz aquela citação do Sefer Yetzirah, Imratz libcha shov lechad, se o teu coração está correndo ratzó, está correndo em direção a Deus, se você chegou nesse nível que você consegue sentir um amor intenso, uma atração à espiritualidade e divindade, mesmo assim, shov lechad, volte e retorne para o um. Então, Ratz libcha, se o coração está correndo, vem da palavra ratzó, de ir ao encontro, de correr ao encontro daquilo que nós desejamos, queremos aqui no caso, a vontade de incorporar-se à divindade, de aproximar-se a Deus. Então, enquanto o coração da pessoa tem esse desejo, essa ânsia de se absorver na divindade suprema, sobre isso se diz, quando a pessoa chegar nesse nível, a reação deve ser quase não mude de marcha, de marcha ré, não é? Mesmo alguém que já chegou nessa condição, que o coração dela está correndo atrás da divindade, com fervor, com entusiasmo, com sede, com amor, mesmo assim, ele precisa retornar para o seu lugar, para a sua condição, plano físico, terrestre, material, na sociedade, mas trazendo consigo a divindade. A pessoa deve meditar sobre isso e se conscientizar que a sua missão, o seu papel, se encontra aqui no plano inferior. O papel que lhe foi designado por Deus, e Shov Lechad, é voltar para o um, o que significa a pessoa deve se empenhar, deve atuar, não fugir, não se isolar, não se distanciar do plano físico, terrestre e material, não, pelo contrário, a pessoa deve atuar no plano físico, material, terrestre, com o intuito de refinar, purificar e elevar a matéria, transformando esse mundo terrestre numa moradia a Deus, até que o Deus o Deus único, esteja de forma revelada e manifesta de forma explícita aqui embaixo, da mesma forma que está revelado também
no nível superior acima.